A gente vê vários países asiáticos, como você disse, que estão ficando, assim, a China já há muito tempo, né? Mas você tem, por exemplo, Vietnã, Tailândia, que são países que também estão começando a levar mais indústrias para lá de anos para cá, né? E vem melhorando a sua economia. Como é que o Brasil poderia não ser um país só forte no agro e ficar tão dependente do dólar, da questão de commodities, mas que a gente pudesse ter as nossas indústrias aqui mais fortes? E aí o que os liberais acham ruim que eu falo isso, até porque eu sou do mercado há mais de 30 anos e eu, digamos assim, fui liberal quase minha vida toda, né? Hoje eu tenho uma visão, do ponto de vista econômico, bem diferente, né? É mais Estado, né? O que define a evolução e o desenvolvimento da economia de qualquer país é Estado. Os estados que pregam que serem contra isso é porque eles já fizeram isso, né? Então, os Estados Unidos, inclusive é Estado até hoje, o tamanho do Estado americano é incomensurável. Se você comparar, falar o Estado brasileiro é grande, o Estado brasileiro acho que não dá 40% do que é o Estado americano em comparação, obviamente, proporcional, né? Então, é Estado. A Inglaterra era Estado. Quando ela se tornou um império, era a ação do Estado na economia. Tanto que, engraçado, você olha a história, os britânicos, né, os ingleses, eles meio que queriam vender o modelo para o americano das vantagens comparativas. Eles achavam que os americanos deveriam ser um país agro, porque eles tinham uma vantagem comparativa nisso, né? E quando você olha a história econômica, o próprio Alexander Hamilton, que é considerado um dos pais lá da economia americana, ele prega exatamente o inverso. Não é protecionismo, nós vamos pôr o Estado para atuar e vamos proteger a economia. Esse negócio, se eles tivessem seguido, eles seriam igual ao Brasil hoje, um país agro, ficar vivendo só de agro. Então, eles protegeram, levantaram barreiras protecionistas, atuaram fortemente com o Estado até desenvolver a economia do país, se industrializar. Aí depois que os Estados Unidos, a Inglaterra fizeram tudo isso, é o que eles vendem para os outros, né? Essa agenda neoliberal que ele vende para os livre comércio, livre fluxo de capitais, sem protecionismo e tal, vendeu para todo mundo isso aí lá na década de 80. Obviamente, historicamente, veio a queda do bloco soviético, já vinha a queda do bloco soviético, tal, o capitalismo meio que se tornando unipolar, né? Uma potência unipolar que ia dominar o mundo e falou, bom, vamos pregar o nosso modelo agora para todo mundo. Agora, não era pregando um modelo que eles acreditavam que dá certo, era um modelo que era bom para eles, tá? Então, voltando àquele exemplo, quem seguiu o modelo que eles pregaram? O Brasil. Quem não seguiu? A China e a Coreia do Sul. Citando dois países só que até mais didático, né? A Coreia do Sul não seguiu. Apesar da Coreia do Sul ser aliada dos Estados Unidos na época, pela própria guerra na Coreia, teve um golpe militar, lá tinha um ditador, o General Park, e ele resolveu proteger a indústria coreana. Se você pegar a indústria coreana, ela era atrasadíssima. Na história de todas as indústrias, tá? A Toyota, na história do Japão, a Toyota era uma carroça. Era um carro ruim. O Estado japonês, que também tinha essa visão desenvolvimentista, o Estado japonês protegeu até a Toyota ficar um carro tecnologicamente competitivo. E depois a Toyota se tornou, inclusive, a maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos, né? A Coreia do Sul, a mesma coisa. A Hyundai era uma carroça. O Estado levantou barreiras protecionistas, obrigou as indústrias que iam lá produzir carro lá a transferir tecnologia. A GM foi uma delas que transferiu tecnologia junto com a Hyundai, para permitir, se quiser vender na Coreia do Sul, tem que transferir tecnologia. Até a Hyundai ficar forte. Quando a Hyundai ficou forte, agora você vai competir no mundo. Ou seja, a GM, por exemplo, ela teve que compartilhar tecnologia com a Hyundai, ensinar, Hyundai, digamos assim, né? Isso, ensinar. A indústria local, entendi. Exatamente. Estou citando aqui a indústria automobilística, mas serve para LG, para Samsung, serve para toda a indústria coreana, tá? Quando você pega na China, a mesma coisa. O mundo capitalista foi para lá para explorar a mão de obra barata. Ninguém foi lá com, vamos ajudar os chineses a se desenvolver. Tanto que agora eles estão vendo o que aconteceu, né? Eles não foram, eles foram lá para explorar a mão de obra barata. Sim, até o Brasil, Estados Unidos. Todo mundo. O mundo ocidental, a Europa, o próprio Japão, os Estados Unidos foram para lá para explorar a mão de obra barata, né? Porque precisava melhorar as margens. Sim. No mundo capitalista é assim, eu estou sempre atrás de menores custos para eu ter maiores margens. E aí o que aconteceu com a China? A China pegou e falou, quer que eu seja a planta industrial do mundo? Você. Só que transfere tecnologia. Aquilo que o mundo não transferiu, eles aprenderam sozinhos. E agora eles estão provando isso. Então, o mundo todo levanta barreiras para a China não ter acesso a chips de última geração, para não ter acesso a um monte de tecnologia, e mesmo assim os chineses estão desenvolvendo inteligência artificial. E aí a China se tornou uma potência, né?
viram agora no notícia de semana, a BYD ultrapassou a Tesla. Ultrapassou a Tesla. Isso porque a BYD é praticamente proibida de entrar nos Estados Unidos. A barreira protecionista dos Estados Unidos é 100%, né, de tarifa para os carros da BYD. É para que a Tesla, ou seja, até hoje, né, protege o mercado para a Tesla. Então, todos os países que têm Estado grande, que são ditos modelos de capitalismo, protegem o seu mercado. Só o Brasil, que foi, na minha visão, um pouco, não sei se uma coisa meio infantil, fez o contrário, né? Até a década de 80, a gente tinha indústrias de ponta no Brasil. Talvez o André ainda lembre, um pouco mais nova que a gente, mas se você pegar na década de 80, tinha a Gurgel, que era uma indústria automobilística. O que o Brasil fez? Fez o favor de abrir o mercado, né? Finalmente, o Collor abriu o mercado, deixou a Gurgel morrer, deixou as indústrias automobilísticas entrarem no Brasil, não fez nenhum tipo de exigência para essas indústrias. Com a desculpa de gerar emprego aqui pro Brasil, exatamente, né? A gente acabou virando o que os economistas chamam de maquilador, né? Que é o quê? Só monta. Traz do carro aqui, eu monto e vendo, inclusive, sirvo de base para você exportar os carros, né? Sim. Então, deixou a Gurgel morrer. Nenhum país deixou a sua indústria morrer. Poucos exemplos que eu dei aqui. Muito legal esse exemplo. A Ingesa. A Ingesa era uma indústria militar, né? Estatal militar. Era de ponta. Para quem é mais antigo vai lembrar, a gente vendia tanques militares para o resto do mundo. Tinha o famoso Urutu, Cascavel. Era uma tecnologia avançadíssima, inclusive mais avançada que o dos americanos. A gente tinha, se não me engano, era o não sei se era agora o Urutu ou o Cascavel, ele tinha um periscópio que ele virava junto com o tanque, né? Quando o tanque virava o canhão, o periscópio virava junto. O modelo parecido que os americanos tinham, ele fazia a mesma coisa, mas o periscópio não virava junto naquela época. Então o Brasil conseguia exportar muito esses tanques, porque ele era mais avançado tecnologicamente. O que a gente fez? Matou a indústria bélica do Brasil. Estou citando 2 exemplos de tanques. A gente produzia carros de combate, um monte de coisa. E o Brasil simplesmente deixou a indústria morrer. Se lembrar que Aços Villares, até hoje existe os elevadores, mas não é mais brasileira. Foi comprada por uma empresa alemã, se não me engano. Você pegar a WEG é um exemplo de sucesso que perdurou, né? Embraer. Embraer só é o que é hoje porque era estatal. O Estado brasileiro protegeu a empresa até ela ficar competitiva. Então a Embraer hoje tem tecnologia em vários segmentos de aviação que é considerado mais avançado do que a Boeing. Sim, com certeza. E a Embraer era estatal, depois a gente fez o favor de privatizar a empresa, mas era estatal. O agronegócio na parte de competitividade, que é reconhecido no mundo inteiro, só é o que é por causa da Embrapa, que é estatal. Então, assim, o que o Brasil resolveu utilizar o Estado para proteger, o Brasil hoje está na fronteira tecnológica. Mas, infelizmente, 90% da indústria ele resolveu abrir. Seguir a cartilha, livre mercado, pode... Mas você acredita, com a nossa indústria. Você acredita que é reversível isso? Que a gente possa, de alguma forma, voltar a ter boas indústrias aqui, fortalecer a indústria brasileira? Como você disse, a WEG é um case de muito sucesso aqui no Brasil. E a gente pode citar pouquíssimas empresas hoje de ponta, como a WEG, creio eu, né? Porque foi o que você falou. E aí você citou uma época que a gente saiu da ditadura militar, que hoje é muito criticada pela violência e tal, mas... Pelo que eu escuto, pelo que eu estudei, economicamente falando, o Brasil também teve muita evolução ali, né? De autopistas, avanços de questões industriais. Qual que é a sua opinião sobre isso? E se é reversível esse quadro que a gente tem hoje? Na realidade, assim, tem a ditadura militar, o que a gente não pode criticar, assim, eles tinham um plano de nação. Tinha um plano de país, tanto que tinha 2 PND, né? Plano Nacional de Desenvolvimento teve 2. Inclusive, a grande crítica que levou à queda do governo militar, porque ele não conseguiu mais controlar a inflação, tinha hiperinflação, justamente para financiar esse plano, a gente fez dívida externa. Né? Depois veio o choque do petróleo, uma série de condições que fez com que a nossa moeda desvalorizasse muito rápido e a gente começou a entrar num ciclo hiperinflacionário que não conseguia mais sair. Mas o problema era a dívida externa e foi gerado pelo plano. Então o problema não era o plano nacional que a gente tinha, era como a gente financiou ele. Né? Então, o Brasil precisa ter um plano. Vamos fazer um plano aqui que a gente quer ser daqui 40 anos, daqui 50 anos. Tem como? Tem. Com o Estado. É aí que eu volto. O Estado tem um papel extremamente importante e imprescindível na economia. Tá? Então, aqueles que têm preconceito contra o Estado, não, tem que ter menos Estado, é uma certa ingenuidade. Quando você olha realmente como funciona o mundo, você vai ver que todos os países, inclusive o que a gente adota como modelo de capitalismo, que é os Estados Unidos, é Estado.
Mas quando você fala Estado, José, vamos para o público entender melhor. Por exemplo, nós temos hoje o Correios, que é uma empresa ruim, assim, de entregas, vamos dizer assim, que está na mão do Estado. Mas, por outro lado, a gente tem o Banco do Brasil, que é uma empresa muito eficiente. Quando você fala do Estado, por exemplo, vamos trazer pelo exemplo da Coreia. A Samsung, ela é uma empresa que não é do governo, digamos assim, não tem o controle do governo, até onde eu entendo. Ela é uma empresa até de capital aberto, né? Mas, digo assim, não é o governo, acho que não é o controlador da Samsung, como é, por exemplo, no Banco do Brasil, ou como é dono 100% dos Correios. Quando você fala o Estado, o que seria exatamente? É o Estado ser dono da empresa ou ele apenas proteger as empresas, a indústria? Por exemplo, o Brasil começar a proteger mais a WEG, começar a proteger mais uma indústria brasileira? Ou não, você acha que a WEG deveria ser do governo, um exemplo assim? Não, eu acho que tem vários segmentos que são feitos por empresas estatais, né? Apesar do preconceito, você olha hoje a grande potência econômica é a China. Lá praticamente os setores estratégicos da economia são formados por grandes conglomerados de empresas estatais. 96 conglomerados de empresas estatais. Aquelas empresas que não são estatais, o Partido Comunista Chinês tem um representante dentro da empresa para que a empresa siga o plano de nação. Você tem um objetivo, você pode ganhar dinheiro, você pode ter uma empresa privada, você pode almejar lucro, você pode, desde que o interesse da empresa esteja alinhado com o interesse do país. Quando eu falo Estado, o Estado tem um papel importante, primeiro, de planejamento, de planejar o que eu quero para o país, o que a gente vai fazer, porque as empresas também precisam de visão de longo prazo. Nosso problema é que as empresas hoje, tudo que você faz hoje é para ver se você vai estar vivo no ano que vem. Sim. Você não tem nenhuma empresa hoje que consiga fazer um planejamento como eu quero estar daqui 40 anos. Eu não sei, porque o país não sabe onde ele vai estar daqui 40 anos. Então, se você tiver uma política industrial, um planejamento do que você quer fazer com a economia brasileira, como você quer reindustrializar, onde você quer chegar, quero estar na fronteira tecnológica, o papel do Estado é extremamente importante para fazer esse planejamento e para investir em ciência e tecnologia. E quem investe em ciência e tecnologia é o Estado. Nenhuma empresa privada faz, porque é o que a gente chama em finanças de sunk cost, né? É o custo afundado. São investimentos que não têm retorno, né? Então, todas as economias, todas as tecnologias que a gente usa hoje é o Estado. O Estado americano, uma agência nos Estados Unidos, chama DARPA, que é a Agência de Defesa dos Estados Unidos, que desenvolveu a internet, né? Desenvolveu quase toda a tecnologia que hoje tem num telefone celular, foi desenvolvida pelo Estado americano. É um investimento sem retorno. É um investimento e, variavelmente, tem muito dessa parte investimento em defesa, investimento em tecnologia militar. São investimentos que são feitos, digamos, não é a fundo perdido. Estou fazendo investimento em defesa, não tenho, teoricamente, uma análise de viabilidade econômica para esse negócio dar retorno lá na frente. Não estou fazendo investimento em ciência e tecnologia. O que o Estado chinês está fazendo hoje é investimento pesadíssimo em ciência e tecnologia. É o Estado que faz. E depois a iniciativa privada utiliza. Isso acaba servindo para outros produtos, né? Então você vê desenvolvimento de tecnologia, desculpa, Carol, só Imagina. lembrei de um negócio aqui, que eu estava até ontem vendo negócio de Fórmula 1, né? Então, muitas vezes, quando eu era mais novo, eu falava assim, os caras gastam uma grana, né? Milhões aí, só para divertir. Será que ganha dinheiro assim? Não. Porque a indústria automobilística toda, ela depois se beneficia de tudo que é desenvolvido na Fórmula 1, né? Para que os carros corram mais, sejam mais estáveis, tenham uma suspensão melhor. Depois tudo aquilo é incorporado pela indústria automobilística. Então, se você olhar aquilo como um investimento só, como a gente, quando é mais jovem, fica apaixonado por automobilismo, não é isso. Tem um investimento por trás. Então, eu lembrei disso, só para voltar que o investimento, quando o Estado faz investimento em ciência e tecnologia, também é isso. Aparentemente é um investimento a fundo perdido, mas que depois se transforma em retorno industrial, né? A Embrapa, sendo estatal, teoricamente, fala, putz, gasta um dinheiro na maior tecnologia agrícola que eles desenvolveram e hoje é utilizado por todo o agronegócio brasileiro para ser competitivo lá fora, para produzir melhor, produzir em espaços menores, com menos insumos. Tudo foi desenvolvido pela Embrapa e é exclusivo. Nesse ponto de tecnologia agrícola, infelizmente, só nesse ponto, nosso agronegócio está na fronteira tecnológica.